A história de José é uma das mais marcantes da Bíblia. Uma história sobre fé, traição, perdão e o triunfo do bem sobre o mal. José era um jovem amado profundamente por seu pai, Jacó. Essa preferência despertou a inveja no coração de seus irmãos. Uma inveja que mudaria a vida de José para sempre. José tinha sonhos vívidos, que prenunciavam sua posição de destaque no futuro. Em um sonho, ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo. Os feixes de seus irmãos se curvavam para o seu. Em outro, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Quando ele compartilhou esses sonhos, o ressentimento de seus irmãos aumentou. Eles viam os sonhos de José como uma ameaça, alimentando a raiva e tramando contra ele. Um dia, enquanto José cuidava das ovelhas com seus irmãos, surgiu uma oportunidade. Os irmãos agiram com crueldade, agarrando José e jogando-o em uma cisterna. Seus corações, endurecidos pela inveja, ignoraram seus pedidos de misericórdia. Uma caravana de mercadores que passava representou uma oportunidade: vender José como escravo e se livrar dele para sempre. E assim, por moedas de prata, eles traíram seu próprio sangue, enviando José para o Egito, uma terra distante, onde ele não conhecia ninguém. Mal sabiam eles que esse ato de crueldade desencadearia uma série de eventos que, em última análise, levariam à sua salvação. Arrancado de sua família, José começou sua jornada acorrentado, um homem inocente condenado pela inveja de seus próprios irmãos. Vendido como escravo no Egito, ele se viu sozinho, privado de sua liberdade e do amor de seu pai. Essa mudança repentina de sorte poderia ter destruído seu espírito, mas José se agarrou à sua fé. Apesar da injustiça que sofreu, José não permitiu que a amargura criasse raízes. Ele escolheu confiar em Deus, acreditando que mesmo naquela hora sombria, um propósito divino estava se revelando. Ele serviu a seu mestre, Potifar, com diligência e honestidade, seu caráter brilhando mesmo diante da adversidade. Os talentos de José eram evidentes. Ele foi rapidamente promovido, tornando-se o administrador da casa de Potifar. Ele administrava os negócios de Potifar com sabedoria e eficiência, conquistando a confiança e a admiração de seu mestre. Mesmo em uma terra estrangeira, despojado de sua liberdade, a fé e a integridade de José brilhavam intensamente. A vida deu outra reviravolta cruel para José. A esposa de Potifar, cativada pela beleza e caráter forte de José, tentou seduzi-lo. José, um homem de moral inabalável, recusou seus avanços, permanecendo fiel aos seus valores e à confiança de Potifar. Enfurecida pela rejeição, a esposa de Potifar inventou uma mentira, acusando José de assédio. Sua mentira foi prontamente acreditada, e José, mais uma vez vítima da injustiça, se viu preso. Confinado nas paredes frias de um calabouço, seu espírito poderia ter sido facilmente esmagado pelo desespero. Mas a fé de José resistiu. Mesmo na prisão, ele demonstrava bondade e sabedoria, conquistando a confiança dos guardas e dos outros prisioneiros. Ele se concentrou no que podia controlar, sua atitude e sua fé em Deus. A integridade de José, testada repetidamente, nunca vacilou. Ele continuou a confiar, mesmo quando cercado pela escuridão. Um dia, dois dos servos do faraó, o copeiro e o padeiro, se viram presos ao lado de José. Ambos estavam perturbados por sonhos vívidos, sonhos que não conseguiam entender. Tendo ouvido falar do dom de José para interpretar sonhos, eles abriram seus corações para ele, desesperados por respostas. José, guiado por Deus, ouviu atentamente seus sonhos. Ele viu além da superfície, decifrando os significados ocultos dentro deles. Com clareza e convicção, ele interpretou o sonho do copeiro como uma promessa de restauração, enquanto o sonho do padeiro prenunciava um fim trágico.
As interpretações de José se mostraram precisas, solidificando ainda mais sua reputação como um homem que podia se comunicar com o divino. A notícia do dom de José chegou ao próprio faraó. Atormentado por uma série de sonhos perturbadores, o faraó procurou alguém que pudesse desvendar seus mistérios. O copeiro, lembrando-se da precisão de José na prisão, recomendou-o ao faraó. Esse encontro aparentemente insignificante se tornou o ponto de virada de José. Um testemunho do fato de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a esperança pode florescer. Convocado da prisão, José ficou diante do faraó. Com silenciosa confiança, ele ouviu enquanto o faraó descrevia seus sonhos. 7 vacas saudáveis, devoradas por 7 vacas doentes, e 7 espigas de grãos saudáveis, queimadas por 7 murchas. Essas visões, profundamente perturbadoras para o faraó, indicavam um futuro envolto em incerteza. José, tocado pela sabedoria de Deus, viu a verdade dentro dos sonhos. Ele revelou ao faraó que os sonhos previam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Ele aconselhou o faraó a nomear um líder sábio e capaz para supervisionar o armazenamento de grãos durante os anos de fartura, garantindo a sobrevivência do Egito durante os anos de escassez. O faraó, impressionado com a sabedoria e percepção de José, o reconheceu como um homem tocado por Deus. Ele viu em José o líder que o Egito precisava. Em um movimento ousado, o faraó elevou José à mais alta posição de poder, segundo apenas ao próprio faraó. José, antes um escravo, agora era o governador do Egito, incumbido do bem-estar da nação. As palavras de José se mostraram proféticas. 7 anos de colheitas abundantes abençoaram o Egito. Sob a liderança de José, a nação prosperou, armazenando grãos excedentes em preparação para os anos de vacas magras que viriam. Então, como previsto, a fome caiu sobre a terra, alcançando muito além das fronteiras do Egito, até mesmo a terra natal de José. De volta a Canaã, Jacó e seus filhos enfrentavam a fome. Ouvindo dizer que o Egito tinha reservas de grãos, Jacó enviou seus filhos em uma jornada para obter alimentos para sua família. Os irmãos, inconscientes da verdadeira identidade de José, estavam diante do poderoso governador do Egito, implorando por sua misericórdia. José reconheceu seus irmãos instantaneamente, mas eles, com seus rostos marcados por anos de sofrimento e culpa, não o reconheceram. Aquele momento, há tanto tempo esperado, foi carregado de emoção. José poderia ter se revelado imediatamente, exigindo arrependimento pela dor que eles lhe infligiram anos atrás. Mas, em vez disso, ele escolheu um caminho diferente, um caminho de compaixão e perdão. José, ocultando sua verdadeira identidade, testou seus irmãos, observando seu caráter para ver se seus corações haviam mudado. Ele falou duramente com eles, acusando-os de serem espiões. Ele exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua inocência. Os irmãos, desesperados para salvar sua família, concordaram com os termos de José. Eles retornaram a Canaã, com os corações pesados de medo e incerteza. Eles não tinham ideia de que o poderoso governador diante do qual estavam era o próprio irmão que haviam traído tantos anos atrás. Ao longo de suas interações, José observou cuidadosamente seus irmãos, procurando por qualquer sinal de remorso por suas ações passadas. Ele ansiava por se revelar, abraçá-los como irmãos mais uma vez, mas sabia que o momento tinha que ser o certo. Ele tinha que ter certeza de que seus corações realmente haviam mudado. O tempo passou e a fome continuou a assolar a terra. Eventualmente, os irmãos retornaram ao Egito, com Benjamim a reboque. José, testemunhando sua devoção à família e sua disposição de proteger Benjamim, finalmente revelou sua verdadeira identidade.
Os irmãos ficaram atônitos. Diante deles não estava um poderoso governador egípcio, mas seu próprio sangue, o irmão que haviam deixado para morrer. Medo e culpa os dominaram ao perceberem a gravidade de suas ações e a profundidade da misericórdia de José. José, com o coração transbordando de compaixão, viu seu remorso genuíno. Ele chorou ao abraçá-los, assegurando-lhes seu perdão. Não se aflijam nem se culpem por terem me vendido para cá, disse ele, pois Deus me enviou adiante de vocês para salvar vidas. José entendeu que Deus havia usado até mesmo suas ações mais sombrias para orquestrar um plano maior. A jornada de José é uma das narrativas mais cativantes da história. Da cisterna ao palácio, sua vida foi uma tapeçaria tecida com fios de sofrimento, resiliência e, finalmente, redenção. Sua história oferece lições atemporais para todos nós, lembrando-nos de que, mesmo diante da adversidade, a fé e a integridade podem iluminar nosso caminho. Através de José, aprendemos o poder do perdão. Apesar da profundidade da traição de seus irmãos, José escolheu perdoar, libertando-os das algemas de suas ações passadas. Seu perdão não foi um sinal de fraqueza, mas um ato de imensa força, libertando a si mesmo e a seus irmãos da amargura que poderia ter envenenado suas vidas. A história de José é um testemunho da importância da perseverança. Ele enfrentou inúmeras provações, cada uma ameaçando quebrar seu espírito. No entanto, ele nunca perdeu de vista sua fé, agarrando-se à crença de que Deus estava com ele, mesmo nos momentos mais escuros. Sua determinação, alimentada por sua confiança em Deus, permitiu que ele superasse a adversidade e finalmente alcançasse uma posição de grande influência. A vida de José nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento, há um propósito. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e preso, José poderia facilmente ter cedido ao desespero. No entanto, ele escolheu acreditar que Deus estava trabalhando através de suas circunstâncias. Mesmo quando ele não conseguia entender o porquê, sua fé inabalável o capacitou a perseverar. Foi na prisão, afinal, que ele descobriu sua capacidade de interpretar sonhos, um dom que o conduziu à liberdade e à sua ascensão ao poder. A história de José nos lembra de que podemos nem sempre entender nossas provações, mas podemos confiar que Deus as está usando para nos moldar, nos refinar e nos preparar para um propósito maior. A jornada de José nos lembra que Deus pode trazer beleza até mesmo das cinzas. O que seus irmãos planejaram para o mal, Deus usou para o bem, não apenas para salvar uma nação da fome, mas para reunir uma família e demonstrar o poder transformador do perdão. A história de José é um farol de esperança, demonstrando que mesmo nos tempos mais escuros, a luz pode prevalecer. É um testemunho atemporal do poder da fé para nos sustentar, do perdão para nos curar e da perseverança para nos conduzir ao nosso triunfo final. Ao navegarmos pelas complexidades de nossas próprias vidas, lembremos do exemplo de José. Abracemos o poder do perdão, abrindo mão de mágoas passadas e estendendo a graça àqueles que nos feriram. Enfrentemos nossos desafios com fé inabalável, sabendo que mesmo em meio à adversidade, Deus está trabalhando para realizar seu plano perfeito. E o mais importante, lembremos que nossas jornadas, por mais difíceis que pareçam, não são em vão. Mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer está chegando, e com ele vem a promessa de um novo dia. Um dia cheio de esperança, cura e as infinitas possibilidades que estão por vir.